Você tem sentido uma estranha e profunda mudança, um eco silencioso que ressoa em seu interior, mas não consegue nomear? É como se você estivesse vivendo em um ritmo diferente, sentindo tudo com mais intensidade, percebendo nuances que antes passavam totalmente despercebidas. Se você se conecta com essa sensação, saiba que essa é a ativação do seu despertar espiritual. E esse processo não vem com um manual de instruções. Ele se manifesta de formas sutis e confusas, através de sintomas no seu corpo, emoções desorganizadas, a sensação de não pertencer e uma intuição que se aguça. Isso acontece com aqueles que foram separados, que carregam uma vocação, aqueles que estão prontos para se lembrar de quem realmente são. Muitos tentam ignorar esses sinais, achando que é apenas cansaço, ansiedade ou uma fase estranha. Mas os escolhidos sentem de forma diferente, porque algo pulsa dentro de você, mesmo sem uma explicação lógica. E quando esse processo começa, é quase impossível voltar atrás. A vida comum perde o brilho, e uma busca por significado começa a emergir em seu coração. Neste vídeo, eu vou te mostrar os sintomas que indicam que sua consciência está despertando para algo maior. Preste atenção. Isso não é coincidência. É direção. E talvez o que você esteja sentindo agora seja apenas o começo da sua verdadeira vocação. Se esse assunto ressoa com a sua alma, te convido a fazer parte desta jornada. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos como este. Ative o sino para não perder os próximos vídeos e compartilhe com quem você sente que também está passando por essa transformação. Você acorda e sente que algo está diferente. O corpo que antes operava em piloto automático, agora reage de uma forma que você não entende. Calafrios surgem sem motivo, no meio de uma conversa ou em total silêncio. Eles são sinais sutis, mas constantes. Seu corpo não está falhando. Ele está respondendo a algo que começou em seu espírito. Formigamentos nas mãos, nos pés ou na nuca aparecem e somem de repente. São como pequenas ondas de energia. A princípio, podem ser alarmantes, mas não indicam doença. Seu campo energético está se expandindo, e essas sensações são parte disso. O corpo sente antes que a mente compreenda. Quando a alma desperta, o corpo a segue. A tontura que surge sem explicação, a sensação de leveza em momentos de profunda reflexão ou oração, não são fraquezas. São mudanças de frequência. Seu corpo tenta se adaptar a um novo nível de consciência. Às vezes, essa adaptação é sutil, em outras, ela afeta seu equilíbrio e sua rotina. O sono irregular é outro sintoma. Você pode se sentir exausto em horários aleatórios ou ter dificuldade para dormir, mesmo com o corpo cansado. Isso acontece porque seu corpo está tentando processar tudo o que o espírito está recebendo. Em dias mais intensos, o descanso se torna vital, e a fadiga é uma resposta à profunda transformação que acontece dentro de você. Você também pode sentir falta de apetite, ou em outros dias, uma fome súbita e fora de hora. Isso é comum quando as emoções estão sendo reorganizadas. Seu corpo tenta se regular. O que antes parecia normal não serve mais. Alimentos que você gostava agora causam desconforto. Não é frescura. É o seu corpo pedindo mais consciência. Outro sintoma é a sua sensibilidade ao ambiente. Você começa a sentir o calor, o frio ou a pressão em locais específicos. Você sente quando a atmosfera está pesada ou leve. Essa percepção física reflete a abertura espiritual que está em andamento. Seu corpo se torna uma antena e começa a captar sinais que antes eram ignorados. Dores leves e passageiras em áreas como o pescoço, ombros ou lombar também são comuns. É como se o seu corpo estivesse liberando velhas tensões que ficaram armazenadas por anos. O despertar espiritual, muitas vezes, libera memórias emocionais presas no corpo físico. É por isso que algumas dores vêm e vão sem causa aparente. Muitas pessoas, ao sentirem isso, correm para o médico em busca de explicações. E é certo buscar ajuda. Mas quando os exames não apontam nada e os sintomas persistem, vale a pena olhar para dentro. Às vezes, o corpo está tentando expressar o que a mente ainda não ouviu. O despertar espiritual é interno, mas ele se manifesta em todo o seu ser. É importante respeitar o que o seu corpo pede. Beba mais água, descanse mais, desacelere. O processo de ativação espiritual exige energia, e seu corpo precisa de apoio para sustentar a expansão que está ocorrendo. Ele não é um obstáculo. Ele faz parte da jornada. Se você tem vivenciado esses sintomas, não se alarme.
Seu corpo está te apoiando neste processo. Ele está tentando se ajustar à nova versão de você que está nascendo. Escute-o, cuide dele. E lembre-se, o despertar espiritual não acontece apenas na sua mente ou no seu coração. Ele acontece em cada célula sua. Do nada, você sente uma necessidade incontrolável de chorar. Não há um motivo específico, nenhuma memória dolorosa. O choro simplesmente vem, e você tenta entender, mas não encontra explicação. Isso não é fraqueza ou instabilidade emocional. É o seu corpo e a sua alma liberando velhos pesos que estavam presos. São lágrimas de libertação. São sentimentos que estavam escondidos, mas que agora pedem para sair. O mesmo acontece com a raiva. Pequenas situações que antes passavam despercebidas, agora despertam um forte incômodo. Você não está se tornando mais agressivo. Você está se tornando mais consciente. A sensibilidade que se eleva durante o despertar espiritual também expõe o que sempre esteve ali, adormecido. E quando isso vem à tona, você sente tudo com mais intensidade. Às vezes, surge um vazio no seu peito. Uma sensação de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece estar bem. Este é um dos sinais mais comuns do despertar. O vazio não é ausência. É espaço sendo criado. É o velho partindo para que o novo tenha lugar para entrar. Parece desconfortável, mas é a preparação. Essas flutuações emocionais podem ser confusas. Em um dia, você se sente em paz. No próximo, completamente perdido. Isso é natural quando uma reorganização acontece em seu interior. Sua alma se liberta de padrões antigos, de dores que não foram curadas, de feridas que você aprendeu a ignorar. Agora, tudo vem à tona para ser curado. Durante este processo, você pode se sentir mais sensível às palavras de outras pessoas, ao tom de uma conversa, a filmes, músicas ou até mesmo a memórias esquecidas. Tudo parece te tocar mais profundamente. Isso não é drama. É uma expansão da sensibilidade espiritual. Você não está quebrando. Você está se abrindo para sentir mais verdadeiramente. Muitos tentam fugir dessas emoções. Eles as enterram, se distraem, fingem. Mas o despertar espiritual não acontece na superfície. Ele exige rendição, e sentir faz parte disso. Cada emoção que surge vem com uma mensagem, um pedido de acolhimento, um convite à sua presença. Quando você abraça o que sente, em vez de lutar contra, o processo se torna mais leve. Você pode ter momentos de profunda tristeza sem razão aparente, e então, momentos de intensa gratidão também sem explicação. Isso é um sinal de que sua alma está ativa. Ela está se expressando. Ela está limpando. Essas emoções não são falhas. Elas são curas. E cada uma tem um papel na sua transformação. É importante lembrar que não existe certo ou errado nesse processo. Sentir tristeza não te torna uma pessoa negativa. Sentir raiva não te faz ingrato. Cada emoção carrega uma história. E agora você está tendo a coragem de ouvir o que foi ignorado por tanto tempo. Isso é maturidade espiritual. Isso é a reconexão com a sua essência. Se hoje em dia você sente a necessidade de ficar sozinho, de se recolher ou de se ouvir, permita-se. Não se pressione para estar sempre bem. O despertar é desconfortável porque ele remove máscaras, expõe verdades e reorganiza tudo. Mas depois dessa limpeza, o que sobra é mais leve, mais puro, mais você. Suas emoções estão se ajustando ao que está nascendo dentro de você. Portanto, abrace cada sentimento. Ele está te ajudando a liberar o que não te pertence mais. Está te preparando para uma vida com mais clareza, presença e propósito. E mesmo que doa, saiba, é sinal de que você está se curando. Você começa a perceber que, mesmo entre pessoas conhecidas, algo mudou. As conversas parecem não ter mais o mesmo significado. Os lugares que antes te confortavam, agora parecem estranhos. Não é arrogância, nem é um afastamento intencional. É que a sua energia mudou, sua consciência se expandiu e é difícil encaixar-se onde a sua alma não respira mais plenamente. Essa sensação de não pertencimento pode surgir em casa, no trabalho ou até mesmo entre amigos de anos. Você se sente deslocado, como se estivesse falando uma língua que mais ninguém entende. Isso dói, porque você não quer se distanciar, mas também não consegue mais fingir uma conexão onde só existe o hábito.
Sua alma está pedindo por verdade. Você tenta se adaptar. Sorri como sempre. Segue a sua rotina. Mas por dentro, algo está inquieto. É como se o corpo estivesse presente, mas a alma estivesse em outro lugar. Essa desconexão não é desdém. É um sinal de transição. Você já não é mais o mesmo. E isso te impulsiona para novos caminhos. As pessoas podem dizer que você está agindo de forma estranha, distante, mais calado. Elas sentem a diferença, mas nem sempre a compreendem. E isso é normal. Nem todos vão acompanhar o seu processo. O despertar é muitas vezes solitário. Mas essa solidão não é uma punição. É um espaço sendo criado para novas conexões, mais alinhadas. Você não perdeu o que era importante. Você está trocando o que agora faz sentido. E isso exige deixar coisas, pessoas e lugares para trás. Requer coragem, porque o coração ainda sente afeição. Mas a consciência sabe que é hora de seguir em frente. E você começa a caminhar, mesmo sem a multidão que antes você tinha. Essa sensação de estar fora do lugar é também um chamado interno. Quando você para de se identificar com o mundo lá fora, começa a se lembrar de quem você é, de verdade, por dentro. O não pertencimento externo te convida ao pertencimento interno. Você aprende a ser autossuficiente, a se ouvir, a se fortalecer no silêncio. Com o tempo, novas conexões surgem, mais genuínas, mais limpas, mais leves. Pessoas que falam a mesma língua da sua alma, que não exigem explicações, que não tentam te encaixar. Essas conexões são raras, mas valem a jornada. E quando elas chegam, você entende que a fase da solidão fez todo sentido. Essa sensação de não pertencer é um sinal de que a sua frequência mudou, e tudo que vibra mais baixo começa a se afastar. Não como rejeição, mas como realinhamento. A alma sabe com quem pode caminhar. E mesmo que no início isso possa doer, mais adiante, traz paz. Porque tudo o que resta, está ali de verdade. Você está em transição entre o que você foi e o que você será. E esse espaço do meio é realmente confuso, mas é necessário. Cada desconexão atual está abrindo espaço para os encontros que ainda virão. Pessoas, lugares e propósitos que irão ressoar diretamente com o seu novo eu, com quem você está se tornando. Portanto, se hoje você sente que não pertence a lugar nenhum, não se desespere. Isso é apenas um sinal de que você está deixando o velho mundo para trás. Um novo está nascendo, mais alinhado com a sua alma, com a sua missão e com a sua verdade. Continue em frente. Não é o fim. É o início de um novo pertencimento. Sem aviso, você começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Um silêncio diferente no ambiente. Um olhar que diz mais que 1000 palavras. Uma sensação no seu peito que te avisa antes de uma situação acontecer. Isso não é imaginação. É a sua intuição despertando. Quando o espírito se alinha, a sua percepção se torna mais nítida e você começa a ver com os olhos da alma. Você sente quando algo está errado, mesmo que ninguém diga nada, ou sabe que algo bom está por vir sem ter nenhuma evidência concreta. Parece coincidência, mas não é. É a sua sintonia. A intuição é uma forma de comunicação entre o que você sente e o que ainda não aconteceu. E quanto mais você a ouve, mais forte ela se torna. É um presente que cresce com a prática e a confiança. No início, você pode duvidar. A mente racional tenta explicar, desconfiar, resistir. Mas com o tempo, você percebe que essa voz interior quase nunca está errada. A intuição não grita. Ela sussurra. Fala de forma suave, mas firme. E muitas vezes, ela se apresenta como um incômodo silencioso, um alerta sutil. Algo que parece estranho e que você não consegue justificar. Esse despertar te convida a confiar mais em si mesmo. Menos em opiniões externas, mais na sua conexão interna. Isso não significa fechar os ouvidos para o mundo, mas sim, filtrar o que entra. Porque quando você se alinha com a sua própria intuição, você começa a viver com mais verdade. As decisões fluem melhor. A paz se torna o seu principal critério. Você começa a perceber sincronicidades, palavras repetidas, números recorrentes, mensagens que chegam no momento certo. Esses sinais não são aleatórios.
Eles são parte de uma linguagem espiritual. A sua sensibilidade se eleva e isso te conecta com o plano sutil. Os escolhidos aprendem a caminhar com fé, mas também com a percepção. A intuição que desperta também te protege. Ela te afasta de lugares pesados, de conversas vazias, de caminhos que parecem certos, mas não são. É como um guia silencioso que te orienta por dentro. Mesmo sem uma explicação lógica, você não se sente bem. E esse sentir é real. É espiritual. São os céus te avisando antes que você veja. Nem todos vão entender essa nova perspectiva. Alguns podem até dizer que é um exagero, paranoia ou invenção. Mas quem desperta sabe o que sente e não precisa provar isso. A intuição é pessoal, e quando respeitada, se transforma em uma direção segura. Você começa a confiar no invisível porque entendeu que nem tudo precisa ser visto para ser real. Este é o início da sua manifestação de dom natural. A intuição é mais que uma premonição. É uma antena espiritual. E agora que ela está ativa, o seu caminho será cada vez mais guiado por dentro. Ouça com atenção. A sua alma já sabe o que fazer. Apenas silencie o exterior e ouça com verdade. Essa rejeição do superficial é uma resposta do seu espírito à ativação que está acontecendo. Sua consciência está se expandindo e começa a reconhecer o que tem essência e o que é apenas fachada. Você começa a desejar menos quantidade e mais qualidade nas amizades, nas conversas, no tempo que dedica a coisas e pessoas. O vazio que o superficial deixa é substituído por um desejo de viver de forma mais profunda. Você começa a buscar conteúdos que te edificam, conversas que te transformam, experiências que te conectam com algo maior. A distração deixa de ser uma opção. Você quer estar plenamente presente no que faz, mesmo que isso te afaste de velhos hábitos. Essa mudança pode causar distanciamento. Algumas pessoas vão achar que você mudou demais, que você está diferente, mas na verdade, você está apenas retornando para sua essência e nem todos vão acompanhar esse ritmo. O que antes te sustentava, o status, a aceitação, a rotina, já não segura mais quem você se tornou. Você pode sentir falta do que ficou para trás, mas não vai querer voltar, porque agora você conhece o valor da autenticidade e não consegue mais aceitar o superficial, o falso, o automático. Sua alma está mais exigente, e isso é positivo. É um sinal de maturidade espiritual, de discernimento, de conexão com o que realmente importa. A rejeição do superficial também te abre portas para novas experiências. Você começa a se sentir atraído por pessoas mais leves, por ambientes que te energizam, por hábitos que te aproximam do que é verdadeiro. A meditação, a leitura, o contato com a natureza, a oração mais consciente. Tudo isso começa a fazer parte do seu dia. Não como uma obrigação, mas como uma nutrição. Esse processo pode parecer solitário no início, mas logo você percebe que está se cercando de muito mais verdade. A vida ganha outra cor quando você para de fingir. E mesmo que nem todos compreendam essa mudança, você sabe que está no caminho certo. Porque agora você vive de dentro para fora, e só o que é real tem espaço. Sem motivo aparente, você entra em um ambiente e sente seu corpo pesar. Uma conversa começa, e antes mesmo que ela acabe, você já está cansado. Não é drama nem esforço físico. É sensibilidade energética. O seu campo espiritual está mais aberto, mais alerta, e isso te permite captar as vibrações ao redor de forma mais intensa do que antes. Essa sensibilidade também se manifesta com a natureza. Você começa a notar mais o vento, o cheiro da terra, o som da água. Esses elementos te recarregam. O que antes passava despercebido agora parece essencial. A sua alma reconhece o equilíbrio da criação e isso se torna um refúgio quando o mundo parece pesado demais. É comum durante essa fase a necessidade de se afastar de locais cheios ou barulhentos, não por isolamento, mas por proteção. O seu campo de energia está em expansão e ainda é frágil diante de tanta carga externa. Aprender a respeitar isso é um sinal de inteligência espiritual. Você não evita o mundo. Você apenas aprende a se preservar. A sensibilidade energética também aumenta a sua percepção de intenções. Você consegue sentir quando alguém está sendo falso, mesmo com um sorriso no rosto, ou quando alguém vem com um coração puro, mesmo sem dizer muita coisa.
Essa leitura sutil se torna parte do seu dia a dia e muitas vezes te guia mais do que as palavras que você ouve. No início, essa sensibilidade pode assustar ou causar dúvidas. Mas com o tempo, você aprende a confiar no que sente. Você aprende a seguir o que seu corpo e sua alma estão dizendo. Isso não é misticismo. É consciência. É conexão. É um alinhamento que poucos vivenciam, mas que transforma por completo a forma como você caminha no mundo. A sua energia está mudando. E isso muda tudo. Os ambientes, os relacionamentos, os limites que você estabelece, o que você atrai e o que você repele. Não tente voltar para como as coisas eram antes. Esse novo nível de percepção é um presente. Ele vai te proteger, te guiar e te preparar para o que ainda está por vir. Você não consegue explicar exatamente, mas sente que está aqui por um motivo maior. Não é sobre fama, status ou reconhecimento. É algo interno, uma certeza silenciosa de que existe algo que você precisa fazer, viver e entregar. E mesmo sem ter total clareza, essa sensação começa a guiar os seus passos. Isso é o propósito querendo se revelar. Não importa a sua profissão, a sua idade ou o lugar onde você está. Há algo dentro de você que pulsa, um desejo de contribuir, de transformar, de deixar um impacto, mesmo que seja discreto. Isso não vem do ego. Isso vem da alma. É o espírito sussurrando. Você tem algo que o mundo precisa. E isso te move mesmo sem uma direção exata. Essa percepção pode surgir aos poucos. Um incômodo aqui, uma ideia persistente ali, um talento que você sempre ignorou, mas que volta à tona. Você sente que já não está satisfeito em apenas sobreviver. Você quer viver com significado. Quer acordar todos os dias sabendo que está conectado com algo que realmente importa. Nem sempre o propósito vem com um rótulo claro. Às vezes, ele começa com pequenos gestos. Ouvindo alguém com atenção, escrevendo algo inspirador, cuidando de alguém em silêncio. O propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Mas dentro de você, ele é imenso, porque é de lá que ele começa. Essa sensação também pode gerar ansiedade. A mente quer entender, definir e acelerar. Mas a alma trabalha de forma diferente. Ela se revela no tempo certo. Ela se mostra em partes. E quanto mais você confia, mais as peças se encaixam. O propósito não é algo que se encontra lá fora. É algo que se desperta internamente. Quando você começa a viver conectado a ele, tudo muda. Você passa a fazer escolhas mais conscientes. Você se preocupa mais com o impacto do que com as aparências. Você encontra prazer em servir, em ouvir, em construir com a verdade. O que antes parecia importante agora parece pequeno, porque o seu foco mudou. Essa percepção também te fortalece em dias difíceis, quando tudo parece sem sentido. Essa chama interior se mantém acesa. É essa chama que te levanta. Ela te lembra que existe uma razão maior por trás de cada desafio. E mesmo sem explicações, você continua, porque você sente, porque você sabe, porque você foi chamado para algo que vai além. Você não está aqui por acaso. Ninguém está, exceto que poucos despertam para isso. Se você sente que carrega algo que precisa ser compartilhado, mesmo que ainda não saiba como, respeite isso. Seu propósito é real. E tudo o que você viveu até agora é parte da preparação para ele florescer. Se ao longo deste conteúdo você se identificou com os sinais, emoções ou sensações descritas, respire fundo e entenda. Isso não é drama. Não é imaginação. E definitivamente não é loucura. Você está despertando. E esse processo, embora silencioso, é poderoso. É como se a sua alma estivesse, finalmente, abrindo os olhos para o que ela sempre soube, mas que por algum motivo, adormeceu. Esse despertar pode parecer confuso no início. Você sente que está mudando, mas nem sempre consegue explicar. O que antes fazia sentido agora parece distante. E mesmo sem entender tudo, há uma força interna te puxando em direção a mais verdade, mais propósito, mais conhecimento. Essa força é o seu chamado. E você não está vivenciando isso por acaso. Você não está sozinho. Muitos estão despertando neste exato momento, passando por experiências semelhantes, enfrentando as mesmas dúvidas.
Mas cada um carrega uma peça única dessa transformação. E a sua é especial. A sua tem valor. Continue confiando nesta jornada. Ela pode não ser fácil, mas vai te levar exatamente para onde a sua alma sempre quis voltar. Para você mesmo.